Bom dia a todos. Na videoaula de hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante relevante, que é justamente a anestesia para a cirurgia torácica. Nosso objetivo aqui não é esgotar os pormenores relativos a essa temática, mas iremos chamar atenção para alguns aspectos que são mais relevantes. Inicialmente, falando sobre a avaliação pré-anestésica dos pacientes que serão submetidos à cirurgia torácica, é importante que se diga que, além da abordagem geral de qualquer avaliação pré-anestésica, esses pacientes devem ter sua capacidade respiratória avaliada de uma maneira mais detalhada no pré-operatório. E essa avaliação da capacidade respiratória passa pela avaliação de três aspectos da capacidade respiratória. São eles: mecânica ventilatória, função do parênquima pulmonar, a avaliação da função do parênquima pulmonar e a avaliação da interação cardiopulmonar. Para a avaliação da mecânica ventilatória, aquele parâmetro que se mostrou mais valoroso para predição de complicações e com melhor ferramenta prognóstica é justamente a avaliação do volume expiratório forçado no primeiro e segundo. E pode-se, a partir do volume expiratório forçado no primeiro e segundo, calculado na espirometria pré-operatória, pode-se calcular esse valor predito no pós-operatório. E nós vamos ver mais adiante como fazer esse cálculo. Então, aqueles pacientes com volume expiratório do primeiro e segundo pré-operatório predito menor do que 30 a 40% têm pior prognóstico, maior risco de complicações respiratórias e maior chance de necessitarem de ventilação mecânica invasiva no pós-operatório imediato. A função do parênquima pulmonar, ou seja, a função de troca da interface alvéolo arterial, ela pode ser calculada através do teste de difusão de monóxido de carbono. Da mesma forma, pode-se calcular esse parâmetro predito no pós-operatório. E valores inferiores a 30 a 40% também estão associados a pior prognóstico. A interação cardiopulmonar nada mais é do que a capacidade funcional do indivíduo, que pode ser avaliado de uma maneira mais subjetiva, como a avaliação dos equivalentes metabólicos. Pacientes com equivalentes metabólicos menores do que 4 de capacidade funcional têm um pior prognóstico. Pode-se utilizar também o teste de caminhada de 6 minutos, sendo um valor de corte ali em torno de 450 metros. E pode-se avaliar essa capacidade pulmonar, ou seja, essa interação cardiopulmonar, de uma maneira mais objetiva, através do cálculo do consumo máximo de oxigênio, através da ergospirometria, tendo ali um valor de corte de 15 ml por quilo por minuto, um valor abaixo do qual pacientes que tenham esse parâmetro abaixo desse valor teriam um pior prognóstico, maior risco de complicações e maior chance de necessitarem de ventilação mecânica no pós-operatório. Então, como eu havia dito, dois parâmetros importantes são o volume expiratório forçado no primeiro e segundo pós-operatório predito e a difusão de monóxido de carbono pós-operatória predita. Então, pode-se calcular através dessas duas fórmulas, esses dois parâmetros, desde que se tenha esses valores medidos no pré-operatório e o percentual do parênquima a ser ressecado. Então, nós temos aqui o total de segmentos pulmonares e esse percentual é feito e colocado na fórmula e obtido os valores preditos para o pós-operatório. Esse trabalho aqui avaliou mais de 800 pacientes submetidos à cirurgia de ressecção pulmonar, tanto por via aberta quanto por cirurgia videoassistida, minimamente invasiva, e o que se pode ver aqui é que os pacientes com volume expiratório forçado no primeiro e segundo predito para o pós-operatório menores do que 40% tiveram maior chance de evoluírem com complicações pulmonares. Da mesma forma, nos outros segmentos, vocês veem que quanto maior esse valor predito, menor foi a ocorrência de complicações. E observem também
que a técnica, a abordagem cirúrgica, ela foi determinante para a ocorrência dessas complicações. Pacientes submetidos à cirurgia minimamente invasiva têm também menor chance de complicações pulmonares. Entretanto, tanto numa técnica quanto na outra, esses valores espirométricos preditos, eles têm valor prognóstico. Antes de falarmos propriamente da técnica anestésica e do manejo anestésico dos pacientes para a cirurgia torácica, é importante que nós relembremos alguns aspectos importantes com relação à fisiologia respiratória. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que traz a curva de complacência dinâmica pulmonar. Então observem vocês que nas bases pulmonares uma variação de pressão, uma determinada variação de pressão leva a uma variação de volume maior do que nos ápices pulmonares. O que significa dizer que as bases pulmonares estão numa porção mais favorável da curva de complacência dinâmica pulmonar. Então, portanto, em função da pressão intrapleural estar menos negativa nas bases em relação ao ápice, as bases pulmonares são melhores ventiladas numa condição normal, ou seja, um paciente em posição ortostática, acordado, não anestesiado. Observem vocês, então, a mesma informação, só que mostrada de outra forma. Quando caminhamos aqui do ápice pulmonar em relação às bases pulmonares, você observa que a ventilação ela vai aumentando, ela é maior nas bases. Em função da gravidade, do efeito da gravidade, também o fluxo sanguíneo, ou seja, a perfusão, vai ser maior também à medida que caminhamos do ápice pulmonar para as bases pulmonares. Entretanto, a diferença da base para o ápice ela é maior quando se trata de fluxo sanguíneo, ou seja, de perfusão. Portanto, as bases pulmonares, pode-se concluir, são melhores ventiladas, melhores perfundidas. Entretanto, predomina um maior fluxo sanguíneo, uma maior perfusão em relação à ventilação nas bases pulmonares. Então, podemos dizer que nas bases pulmonares a relação ventilação-perfusão tende a ser menor do que 1, e quando caminhamos em direção ao ápice pulmonar, a relação ventilação-perfusão ela tende a ser maior do que 1. Então, tende-se a haver efeito espaço-morto no ápice e efeito shunt nas bases pulmonares. Esses conceitos são bastante importantes para entendermos a dinâmica da ventilação monopulmonar, como veremos adiante. Então, nós temos aqui aquela situação que colocamos anteriormente, o paciente em posição vertical, e a mesma fisiologia que nós discutimos para o paciente em posição vertical, ela pode ser transposta para o paciente em decúbito lateral acordado. Ou seja, o pulmão dependente se comporta como as bases pulmonares, o pulmão não dependente se comporta como os ápices pulmonares. Então, o pulmão dependente estará numa porção mais favorável da curva de complacência dinâmica, será melhor ventilado, será melhor perfundido também em função da gravidade. Se nós colocarmos então esse mesmo indivíduo que está acordado, anestesiado, em ventilação mecânica e relaxado, observe que haverá uma pressão das vísceras abdominais sobre a hemicúpula diafragmática inferior, de modo que isso exercerá uma certa pressão nesse pulmão dependente, e isso faz com que haja um aumento das pressões de via aérea, e esse pulmão seja deslocado para uma porção inferior da curva de complacência dinâmica, ele torna-se então menos complacente. Ou seja, nesse momento aqui, o pulmão não dependente estará numa porção mais favorável da curva de complacência dinâmica e será então melhor ventilado do que o pulmão dependente, ao contrário do que ocorria com o paciente não anestesiado. Então, observem aqui, nós temos a situação
de ventilação bipulmonar, paciente anestesiado, em ventilação mecânica. Em função da gravidade, o pulmão dependente irá receber 60% do volume sanguíneo e o pulmão não dependente em torno de 40% do fluxo sanguíneo. Então, observe que há aqui um aumento do distúrbio ventilação-perfusão, porque nós teremos aqui um pulmão superior que será melhor ventilado, entretanto, ele será menos perfundido. Quando esse paciente é submetido, então, à situação de ventilação monopulmonar, ou seja, somente o pulmão dependente é ventilado, ocorre o fenômeno que nós conhecemos como ventilação pulmonar hipóxica, ou seja, a hipóxia no pulmão não dependente fará com que haja uma vasoconstricção arteriolar pulmonar nesse pulmão, de forma a desviar a maior parte do fluxo sanguíneo para o pulmão dependente. Isso, de certa forma, irá minorar o distúrbio ventilação-perfusão nessa situação, de modo que esse pulmão aqui irá receber 77,5% do fluxo sanguíneo, em torno disso, e o pulmão não ventilado em torno de 22,5% do fluxo sanguíneo. Isso como resultado da gravidade e da vasoconstricção pulmonar hipóxica. Antes que nós falemos objetivamente do manejo ventilatório nesses pacientes, eu gostaria de trazer alguns aspectos aqui importantes com relação ao posicionamento dos pacientes submetidos à cirurgia torácica, sobretudo cirurgias de ressecção pulmonar. Normalmente esses pacientes são colocados em decúbito lateral, tá certo? Então há que se ter bastante atenção na adequada proteção de proeminências, plexos, extremidades. Um ponto importante é um alinhamento adequado da coluna cervical com coxins sobre a cabeça, como vocês veem aqui nessa figura. Idealmente a coluna cervical deve estar alinhada com a coluna torácica, né? Veja que quando não se posiciona adequadamente pode haver um estiramento aqui do plexo braquial superior, o que pode desencadear lesões nervosas por estiramento, dentre outros problemas de coluna cervical. O coxim axilar, ele é muito importante porque ele evita a compressão neurovascular das estruturas aqui nervosas, né, e vasculares do membro superior dependente, tá certo? Então é bastante importante a colocação desse coxim. Com relação aos membros inferiores, esses pacientes estão muito suscetíveis à lesão de nervo fibular, então deve-se proteger adequadamente aqui os joelhos, tá certo? E também as proeminências ósseas do tornozelo. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também é com relação à colocação da faixa para fixação do paciente. Normalmente se coloca uma faixa aqui na altura do quadril para que o paciente fique adequadamente preso à mesa e não corra risco de deslizamento. Então, essa faixa, quando ela é muito apertada, pode haver compressão do nervo ciático. Então, deve-se ter atenção a isso. Essa faixa deve ser idealmente acolchoada e não deve ser aplicada muita pressão nessa faixa aí. Falando aqui agora um pouco sobre seletivação brônquica, existem várias formas de se fazer seletivação brônquica no paciente que será submetido à cirurgia pulmonar. A forma mais comum é através do tubo de duplo lúmen, né? Como vocês sabem, nós trataremos disso de forma mais pormenorizada adiante. Pode-se utilizar também os bloqueadores brônquicos. Essas são as duas formas mais comumente utilizadas. Existe o tubo univente também, que nada mais é do que um tubo simples com o bloqueador brônquico acoplado. Existem também tubos endobronquiais, são raramente utilizados, ou pode-se simplesmente avançar o tubo traqueal no brônquio que se deseja seletivar. Mas, de uma forma geral, mais comumente utilizam-se os bloqueadores brônquicos ou a cânula de duplo lúmen. Aqui nós temos o exemplo de um bloqueador brônquico.
Existem vários tipos de bloqueadores brônquicos, esse é o tipo mais utilizado, que é o bloqueador de Arndt. Vejam vocês que ele pode ser introduzido e o paciente ventilado ao mesmo tempo. Então nós temos essa peça aqui, que permite uma ventilação através desse ramo lateral. Então nós temos aqui um ramo lateral para a ventilação, temos aqui uma entrada para o fibroscópio e temos aqui a entrada do bloqueador propriamente dito. Então, com o paciente já entubado com a cânula orotraqueal simples, né, introduz-se o fibroscópio flexível, o bloqueador brônquico, né, ele tem uma pequena alça aqui na sua extremidade, que permite que ele seja acoplado aqui à ponta do fibroscópio. Então o fibroscópio ele é avançado para o bronco que se deseja fazer a seletivação. Quando ele está adequadamente posicionado, o balonete do bloqueador brônquico é então insuflado e recua-se o broncofibroscópio, checando adequadamente a posição do bloqueador e do tubo. Então essa é a forma que deve ser feita a seletivação com bloqueador brônquico. Esse bloqueador brônquico aqui, ele possui um lumen, né, que permite, inclusive, a utilização de CPAP no pulmão não ventilado, como nós veremos adiante. Aqui nós temos o exemplo de uma cânula de duplo lumen. Como vocês podem ver, ela tem dois balonetes, um balonete traqueal, um balonete brônquico, tá certo? É uma cânula mais longa que permite uma seletivação tanto à direita quanto à esquerda. Idealmente, para o posicionamento e a colocação dessa cânula de duplo lumen, ela deve ser introduzida através da corda vocal com a sua concavidade voltada para cima. No momento em que o cafo traqueal está ultrapassando aqui as pregas vocais, essa cânula deve ser girada 90 graus no sentido anti-horário, tá certo? E ela deve ser então, a partir daí, ser introduzida lentamente até que se sinta uma moderada resistência. Então, considera-se então que o tubo está aí bem posicionado. Idealmente, o posicionamento dessas cânulas deve ser checado com broncofibroscopia logo após a sua colocação, a sua inserção, e também após o posicionamento do paciente, ela deve ser rechecada novamente, uma vez que essa mobilização para o posicionamento pode fazer com que haja algum deslocamento da cânula, perda da seletivação ou superseletivação, etc. Então nós temos aqui as visões, né, do fibroscópio quando a cânula está bem posicionada. Na maioria das cirurgias, na imensa maioria das cirurgias torácicas, é utilizada a cânula de duplo lumen esquerda. Por quê? Justamente porque a distância entre a carina e o bronco lobar, aqui vocês veem aqui a carina e o bronco lobar superior, ela é maior à esquerda em relação à direita. Então, quando seletivamos com a cânula de duplo lumen direita, há maior chance de oclusão do bronco lobar superior. Então, para a maioria das cirurgias, utiliza-se a seletivação à esquerda, tanto para cirurgias à direita quanto para cirurgias à esquerda. Entretanto, há algumas situações em que estão indicados o tubo de duplo lumen direito, né? Seriam aquelas situações em que há anatomia distorcida no broncofonte esquerdo, e também cirurgias específicas, como transplante de pulmão esquerdo, ruptura traqueobrônquica esquerda, pneumonectomia esquerda, dentre outras. O tamanho do tubo de duplo lumen, os tamanhos mais utilizados em adultos são o 35, 37, 39 e 41. Idealmente, os pacientes do sexo masculino utilizam cânulas 39 a 41, a depender da altura, maiores ou menores que 1,70 m. E para mulheres, habitualmente utiliza-se o tubo 35 a 37, a depender de sua altura. 35 nas menores de 1,60 m, 37 nas maiores de 1,60 m. Eu gostaria de destacar aqui um pouco das complicações intraoperatórias mais comuns nos pacientes submetidos à cirurgia torácica.
A primeira delas é a hipoxemia, bastante comum, e ela ocorre naturalmente devido ao shunt intrapulmonar durante a ventilação monopulmonar. Nós falaremos mais adiante de forma mais pormenorizada sobre essa complicação. Outra complicação bastante comum é a hipotensão grave e súbita, né? E ela se deve, na maioria das vezes, à compressão cirúrgica, né, do coração e dos grandes vasos. Pelo mesmo motivo, pode haver também arritmias por manipulação direta, próxima ao coração em grandes vasos. Pode haver alterações súbitas das pressões e volumes pulmonares, que pode ser decorrente da movimentação do tubo, do bloqueador brônquico, ou mesmo vazamento de ar. Outras complicações possíveis também sobre o espasmo, hemorragia importante por perda sanguínea, ou hipotermia, devido à perda de calor, sobretudo nas cirurgias abertas. Observem vocês que, devido a essas complicações que são importantes e são relativamente frequentes, é muito importante que esses pacientes sejam monitorados com uma pressão invasiva, uma pressão arterial invasiva, né? É importante que se tenha uma linha arterial para coleta frequente de amostras para análise de gases. É importante também que se tenha uma mensuração em tempo real da pressão arterial, de modo que se possa flagrar as repercussões da maioria dessas complicações que nós citamos aqui. Um aspecto bastante relevante e de valor prognóstico de desfechos nos pacientes submetidos à cirurgia torácica é justamente o manejo da fluidoterapia. Esse trabalho aqui com mais de 300 pacientes submetidos à cirurgia de toracotomia aberta mostrou que, além de diversos fatores inerentes ao paciente, aqueles pacientes que foram submetidos a um regime de balanço hídrico positivo no primeiro DPO, eles tiveram maior ocorrência de lesão pulmonar aguda do que aqueles pacientes que foram submetidos a um regime de restrição hídrica, ou seja, um balanço hídrico levemente negativo. É claro que a gente sabe que tanto quanto a hidratação em excesso ela é maléfica, a hidratação inadequada, ou seja, um balanço hídrico excessivamente negativo, também é maléfico. Então, como é que a gente pode guiar individualmente a terapia hídrica desses pacientes? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Nós temos os valores dinâmicos de avaliação de fluido de responsividade, como variação de volume sistólico e delta-pp, que são bastante úteis em outros tipos de cirurgia, que não cirurgias com tórax aberto. Infelizmente, nas cirurgias com tórax aberto, né, e cirurgia torácica, sobretudo, esses métodos dinâmicos de fluido-responsividade não se mostraram satisfatoriamente acurados. Tanto quanto as avaliações de fluido-responsividade dinâmicas que nós citamos aqui, também as avaliações de débito cardíaco por análise de contorno de fluxo, contorno de pulso, não se mostraram devidamente acuradas em cirurgias torácicas. Então, a melhor forma de se avaliar débito cardíaco de forma menos invasiva nas cirurgias torácicas é justamente o Doppler esofágico ou a ecocardiografia transesofágica intraoperatória. Falando um pouco agora sobre o manejo da ventilação monopulmonar propriamente dita, nós precisamos entender os diversos aspectos, as diversas variáveis que irão influenciar nos parâmetros ventilatórios na ventilação monopulmonar. Primeiro, a gente tem aqui a manipulação cirúrgica, que pode levar à compressão do mediastino, compressão dos pulmões, compressão dos grandes vasos, isso irá influenciar a ventilação monopulmonar. Nós temos aqui que o aumento da pressão de via aérea no pulmão ventilado, do pulmão dependente, pode levar a uma reversão de fluxo, um aumento do fluxo para o pulmão não dependente, e isso levar a
a uma piora do efeito Shunt, piora da relação ventilação-perfusão. Nós temos aqui um fator que contribui para uma diminuição desse distúrbio ventilação-perfusão, que é justamente a vasoconstricção pulmonar hipóxica, que nós vimos anteriormente. E um outro fator também que vai influenciar bastante os parâmetros ventilatórios e vai influenciar o distúrbio ventilação-perfusão nesse contexto de cirurgia torácica é justamente o débito cardíaco. A gente pode observar que o débito cardíaco reduzido ele vai levar a uma diminuição da saturação venosa de oxigênio e isso irá refletir na PaCO2. Então, o débito cardíaco baixo pode levar a uma PaO2 também baixa. Por outro lado, se nós aumentarmos o débito cardíaco a valores supranormais, haverá um aumento do fluxo sanguíneo para o pulmão não dependente e isso levará também ao aumento do efeito Shunt, piora da relação ventilação-perfusão e queda na PaO2. Então, idealmente, o débito cardíaco deve se manter em níveis normais. Outro conceito importante é que esses pacientes que são ventilados de forma monopulmonar, essa ventilação deve ser feita de tal forma que os volumes pulmonares devem ser mantidos próximos à capacidade residual funcional. Porque nesse volume, o pulmão ele está na sua porção mais adequada, ou seja, de menor resistência vascular pulmonar, tá certo? Então, quando o paciente é ventilado próximo aos volumes, à capacidade residual funcional, o pulmão dependente, ele irá receber uma maior porção da perfusão pulmonar, justamente porque sua resistência vascular pulmonar estará no menor nível possível. Se nós avaliarmos aqui a curva de complacência estática do pulmão de um paciente normal, a gente vê aqui que o ponto de inflexão, o ponto mais baixo da curva, o ponto mais adequado, né, de menor resistência vascular pulmonar, é justamente aqui em torno de 5, tá certo? 5 centímetros de água. Então, a aplicação de PIP em torno de 5 centímetros de água é adequada para esses pacientes com função pulmonar normal. Eles estarão colocados na porção adequada da resistência vascular pulmonar. Por outro lado, se nós analisarmos essa mesma curva aqui, só que de pacientes portadores de distúrbios ventilatórios obstrutivos, esse paciente tende a possuir um efeito de alto PIP. Então, o alto PIP, por si só, ele irá fazer com que esse paciente já esteja na porção, no volume adequado de capacidade residual funcional durante a ventilação. Se nesse paciente nós superpusermos uma PIP de forma inadequada ou de forma empírica, nós podemos tirar esse paciente do volume pulmonar ideal e ele pode ser ventilado em faixas de volume maiores do que a sua capacidade residual funcional. Isso pode aumentar a sua resistência vascular pulmonar e isso contribuir para o aumento do efeito Shunt, piora da relação ventilação-perfusão. Então, como a programação inicial do nosso ventilador, idealmente os pacientes devem ser colocados em ventilação monopulmonar com volume corrente entre 5 a 6 ml de peso ideal, tá certo? E deve-se observar que a pressão de pico de via aérea deve ser menor do que 35, a pressão de platô idealmente menor do que 25 centímetros de água. A PIP deve ser aplicada em valores entre 5 e 10 centímetros de água, como nós falamos anteriormente. Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica não devem ter PIP adicionada, pelo menos no primeiro momento. A frequência respiratória em torno de 12 incursões por minuto, de forma a manter uma PaCO2 normal. Devemos lembrar também que a diferença alvéolo arterial de CO2 ela poderá aumentar um pouco, né, na ventilação pulmonar, então devemos guiar nossa ventilação por gasometrias seriadas. O modo ventilatório ele pode ser tanto pressão controlado ou volume controlado.
deve-se dar preferência à ventilação por pressão naqueles pacientes com risco de ruptura pulmonar, de lesão pulmonar, como pacientes portadores de bolhas, pacientes submetidos à pneumonectomia ou pacientes pós-transplantados de pulmão. Esse trabalho aqui, com cerca de 80 pacientes com função pulmonar normal, submetidos à ventilação monopulmonar para a cirurgia torácica, foram avaliados de forma prospectiva e randomizada para ventilação controlada a pressão e ventilação controlada a volume. O que se concluiu é que a ventilação controlada a pressão ela não levou a uma melhor oxigenação dos pacientes. Entretanto, a ventilação controlada da pressão, sim, levou e acarretou a ocorrência de menores pressões de pico nas vias aéreas. Então, naqueles pacientes em que a pressão de pico elevada é uma preocupação maior, deve-se dar preferência à ventilação controlada à pressão. Como havia dito anteriormente, a dessaturação durante a ventilação monopulmonar é um fenômeno relativamente comum na cirurgia torácica com ventilação monopulmonar. Então, alguns pacientes eles estão mais propensos a essa complicação. Então, quais são os principais preditores para essa complicação? São eles, aqueles pacientes com alto percentual de perfusão no pulmão abordado demonstrado na cintilografia pré-operatória, aqueles pacientes que já possuem uma PaO2 baixa durante a ventilação bipulmonar, sobretudo na posição lateral, pacientes submetidos à toracotomia direita. A gente sabe que o pulmão direito, por ser maior, ele recebe maior parte da perfusão. Então, quando esse pulmão é abordado, a tendência de haver shunt é maior. Pacientes que têm ausência de distúrbio obstrutivo pulmonar prévio, a gente viu de certa forma que o alto PIP ele é de certa forma protetor ao aumento do shunt pulmonar no pulmão não dependente. E, além disso, aqueles pacientes que são submetidos à ventilação monopulmonar em decúbito dorsal, sobretudo nas cirurgias, muitas cirurgias de aorta, cirurgias esofágicas que necessitam de uma ventilação monopulmonar para a melhoria do campo operatório. Então, essa dinâmica ventilatória monopulmonar nessa condição de decúbito dorsal não será favorecida pelo efeito da gravidade na diminuição de shunt no pulmão não ventilado. Então, naturalmente, a ocorrência de dessaturação será muito mais prevalente aqui nessa situação. Então, como é que nós devemos manejar a dessaturação durante a ventilação monopulmonar? Existem diversas estratégias que podemos lançar mão. Uma delas é a manipulação da fração inspirada de oxigênio. Devemos pensar também que pode ter havido um deslocamento do bloqueador bronco ou da perda de seletivação. Então, nós devemos checar a posição da cânula do pulmão ou do bloqueador com broncoscopia. Nós devemos fazer a adequação do débito cardíaco, como nós vimos ali anteriormente. O débito cardíaco ele influencia bastante na ocorrência de dessaturação, nesse caso. Se estamos utilizando anestesia inalatória, devemos reduzir o anestésico halogenado para menor do que 1 can. A gente sabe que o uso do anestésico halogenado em concentrações maiores que 1 can ou outros vasodilatadores, eles podem, de certa forma, inibir ou atenuar a vasoconstricção pulmonar hipóxica. Isso leva ao aumento do shunt, queda da PaO2. Pode-se lançar mão de manobras de recrutamento no pulmão não dependente, aumento da PIP, a PIP deve ser titulada em cada paciente. Pode-se fazer a oxigenação apneica do pulmão não dependente, isso pode ser feito pela colocação de um catéter, um simples catéter de aspiração com uma fonte de O2 com fluxo mínimo no pulmão não dependente. Pode-se lançar mão também do CPAP no pulmão não dependente. O CPAP em valores em torno de 3 a no máximo 5 centímetros de água pode ser utilizado no pulmão não dependente através de um dispositivo simples que possui uma válvula, uma bolsa e uma fonte de oxigênio. Normalmente esse oxigênio é utilizado
é utilizado um fluxo de 5 litros por minuto, mas cada válvula, cada aparelho de CPAP tem um valor ali pré-definido. Para o CPAP ser efetivo nessa condição, deve-se insuflar o pulmão e depois colocar o CPAP. De forma que a sua colocação muitas vezes requer que o cirurgião interrompa temporariamente a cirurgia para que essa manobra seja feita. Pode haver necessidade de ventilação do pulmão não dependente, de forma intermitente ou contínua, e pode-se lançar mão também de restrição mecânica do fluxo para o pulmão não dependente, através do campeamento de ramos da artéria pulmonar pelo cirurgião, diminuindo assim o efeito shunt. Esses eram os aspectos principais que eu gostaria de trazer para vocês. Como pontos importantes, eu gostaria de destacar aqui que os pacientes submetidos à cirurgia torácica, eles devem ter sua posição pulmonar adequadamente avaliada no pré-operatório. Isso é de suma importância para que até que se calcule ou que se faça uma predição adequada da tolerabilidade desse paciente ao procedimento proposto. Os procedimentos torácicos videoassistidos, eles trazem menor risco de complicações pulmonares pós-operatórias, como nós vimos naquele primeiro trabalho apresentado. A seletivação brônquica, ela deve ser sempre checada com fibroscópio após a intubação e após o posicionamento do paciente. Devemos ter em mente que o uso de altos volumes correntes, eles podem acarretar maior incidência de lesões pulmonares. E a aplicação de PIP, como nós vimos, deve ser individualizada para cada paciente. Devemos levar em consideração o fato de os pacientes com distúrbios obstrutivos terem uma tendência a fazerem auto-PIP, ventilação mecânica. E a hidratação, como nós vimos, deve ser sempre parcimoniosa. Ok, obrigado a todos. Espero que tenhamos esclarecido e trazido pontos relevantes aqui para a discussão sobre esse tema e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado.